Moisés foi um homem chamado por Deus. Um homem, segundo, né, a Bíblia nos diz, um dos homens mais mansos da história bíblica. Isso no capítulo 3 de Êxodo, nós vemos o chamado. Segundo Moisés, ele tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz em Números, capítulo de número 12, que Deus, ele fala, eu falo com Moisés face a face. A palavra face a face, ali, do hebraico é sem intermediário. Então Deus estava dizendo, eu falo com Moisés como converso com um amigo, sem intermediário. Era um homem que tinha uma intimidade profunda com Deus. Terceiro, Moisés, ele era cheio da graça, cheio da unção de Deus. Isso a gente vai ver quando Moisés fala que estava cansado, então Deus fala com Moisés, eu vou retirar do teu espírito e vou repartir com mais pessoas. 70 homens são cheios da unção, né, de Deus através de Moisés. E nós percebemos que Moisés era um homem cheio de Deus, cheio da graça. Mas o capítulo 14, o versículo 15, é um capítulo que nos chama a atenção, pois Deus fala com Moisés, por que clamas a mim? Se você ler esse capítulo, primeiro versículo até o último, você não vai ver Moisés clamando a Deus em momento algum. Aliás, você vai ver Moisés dizendo para o povo, vocês vão ver o livramento de Deus hoje. Vocês vão ver o que Deus vai fazer hoje. Moisés abre a boca para dizer, Deus vai nos dar livramento. Mas Deus fala com Moisés, por que clamas a mim? Se Moisés não abre a boca para clamar a Deus, nos resta a pensar e a afirmar, porque a Bíblia diz que ele clamou, aliás, diz que Deus fala com ele que ele clamou. Então Moisés, ele clamou a Deus no seu interior, na sua alma. Aqui nós vemos o clamor da alma de Moisés. Eu aprendo com isso. Embora seja chamado, embora você seja chamado por Deus, embora você tenha intimidade com Deus, embora você tenha unção de Deus, isso não tira a possibilidade de algum momento da sua vida você achar que não tem saída. Às vezes, falando, Deus que faz, um Deus que opera, mas às vezes dentro do nosso coração nós estamos precisando de um socorro. Deus conhece o clamor da sua alma. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua alma. Quando Jesus ressuscitou, Maria se aproxima do túmulo para ver se Jesus ali estava. E ela percebendo com as demais que Jesus não estava. Então Maria ficou ali no jardim, viu o Senhor achando que era um jardineiro. Então ela diz, para onde levaste o meu mestre? E o Senhor diz, Maria. E ela diz, mestre? E então o Senhor se aproxima dela e diz, mulher, não me detenha. Ela estava chorando. E o Senhor diz, não me detenha. Jesus estava com o corpo glorificado, nada poderia deter Jesus. Mas existia algo naquele momento que estava detendo Jesus. O choro de Maria. O Senhor jamais vai desamparar os seus filhos. O Senhor jamais vai te deixar no canto chorando. O choro de um cristão atrai a presença de Deus. Moisés foi um homem cheio de Deus. Mas nós vemos no livro de Números, capítulo 20, Deus fala com Moisés, toque na rocha e vai sair água. Moisés, em vez de tocar, ele bateu na rocha. Ali nós vemos que Moisés ele estava passando pelo momento de perca. Moisés tinha perdido a sua irmã. Moisés não teve a oportunidade de chorar o luto. Mas ele, naquele momento, uma pressão psicológica, ele desobedece a Deus e bate na rocha. Nós temos que tomar cuidado com isso aqui. Você é ser humano. Embora você seja salvo, crente no Senhor. Mas não esqueça, você tem uma alma. Deus sabe do que você precisa. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida.